Alô, boa noite. Estou gravando isso hoje de noite. É, Vamos hoje dar um passo agora em direção às estatísticas mesmo, às medidas de resumo, etc. Né? Então hoje a gente começa uma nova fase das apresentações, onde até então a gente tinha visto, vamos dizer assim, a questão da obtenção dos dados, né? E a partir daí você teria um conjunto bastante grande, né? De valores de cada uma das variáveis que vocês estariam mensurando nas situações dos fenômenos. E a partir dali a gente então viu que, dadas esse volume de dados, né, ou de repetições de cada um dos valores da variável, a gente conseguiu ter uma visão, vamos dizer assim, estatística no sentido da contagem, ou seja, quantos indivíduos que eu estou pesquisando apresentam um determinado valor da variável que eu estou estudando. Okay? E com isso a gente conseguiu criar o conceito de distribuição de frequência, né? E vimos que podíamos fazer gráficos dessas distribuições, né? Para, na verdade, as distribuições de frequência, aquela distribuição mostra como é que é o comportamento dos valores da variável numa dada população ou numa dada amostra. Tá? E os gráficos ajudam a você perceber esse comportamento. Né? Então, tanto a tabela quanto o gráfico te dão essa visão de como é que os valores se colocam, né, os valores de uma variável se colocam numa dada população ou em uma dada amostra. Okay? Então, todas aquelas frequências, aqueles tipos de frequência que a gente trabalhou, era, vamos dizer assim, um dado foco, era na repetição dos valores que a variável podia assumir, como é que eles se repetem nessas observações. Tá? Bom, agora nós vamos então dar um outro foco, ou seja, nós vamos olhar para os valores observados e vamos então procurar, a partir desses valores, criar algum tipo de referência, ou seja, de medida, né, desse conjunto agora de valores. Não mais da repetição, mas sim do conjunto de valores que a variável assume. Tá? Então é isso que vai gerar então essa ideia dos parâmetros, as estatísticas e vamos assim, genericamente, a gente chama todas elas de medidas resumo, ou seja, é como se pegássemos todos os valores observados de uma dada variável e vamos tentar arranjar uma forma de resumi-lo, né? Ou seja, que característica esse conjunto de valores pode apresentar para que eu retire desse conjunto de valores uma dada medida resumo, que resuma todos eles, ok? Então, essa atividade que a gente vai fazer, a gente tem que perceber o seguinte, que todo conjunto de dados, né, pode ser resumido segundo os valores da própria variável, né, que gera esses valores, ok? Essas medidas resumo são expressões de características do conjunto de dados, tá, daquela variável. Se os dados são categóricos, né, a medida resume é o nome de uma das categorias, né, da variável. Se os dados forem numéricos, ela será um número, né, da mesma natureza dessa medida, um número que terá uma unidade, se ela existir para essa variável, né, um número que terá a mesma unidade dos valores da variável ou alguma derivação dessa medida, ok? Então, a medida resumo é um nome de uma categoria, se as variáveis forem categóricas, tanto faz nominais ou ordinais, e se forem numéricas, será um número, tá? E esse número vai expressar uma característica desse coletivo de valores. Bom, então vamos definir aí, falar um pouco das medidas resumo, né? Uma medida resumo é chamada de parâmetro se o conjunto de dados for obtido de uma população,
né? Ou seja, de todos os valores da variável para aquela população toda, se você resumi-lo, você já vai chamar esse resumo de parâmetro. Tá? Bom, então um parâmetro é uma expressão de uma característica populacional, ou seja, da população. Ok? Se isso acontecer no âmbito da amostra, a gente não chama de parâmetro. Será chamada de estatística, né? Se o conjunto, quer dizer, a medida resumo será chamada de estatística se o conjunto de dados for obtido de uma amostra na população. Ok? E uma estatística expressa uma característica amostral, no caso. Ok? Bom, assim, para uma medida resumo, né? Ou seja, todo parâmetro ele tem uma estatística correspondente no âmbito amostral, ou seja, todo parâmetro, quando eu retiro uma amostra dessa população, eu então tenho associado a esse parâmetro uma expressão também na amostra, uma estatística no caso, tá? E vice-versa. Toda estatística tem um parâmetro correspondente no âmbito da população. Tá? É isso que a gente quer dizer. Então há uma amarração entre aquele conceito populacional e o mesmo conceito amostral, e vice-versa. Tá? Bom, parâmetro e estatística são uma mesma medida resumo. Ok? Evidentemente, é um resumo da população ou um resumo da amostra dessa população. Tá? Bom, o uso de nomes diferentes, né, chamado de parâmetro, chamado de estatística, né, são nomes diferentes, é apenas para a gente diferenciar que a medida se refere à população ou a uma amostra. Ok? Bem, a definição de ambas é a mesma. Você define do mesmo jeito e você calcula o valor do mesmo jeito, seja na população ou seja na amostra. Tá? Apenas os símbolos, né, serão diferentes para marcar se o resumo é da população ou se é um resumo amostral. Ok? Bom. Parâmetros, em geral, eles são representados pelas letras gregas minúsculas. Ok? E as estatísticas são representadas quase sempre através de um símbolo do alfabeto latino, ou seja, de uma letra minúscula latina. Tá ok? Bom, então vamos construir agora as medidas resumo sob o foco dos níveis de mensuração. Tá? A gente estabeleceu aqueles níveis, vimos as complexidades, né, os níveis de complexidade da medida. Então, com foco nisso, nós vamos começar então a identificar parâmetros e estatísticas, né, pautados nessa sequência de níveis. Tá? Primeiro, vamos fazer as medidas próprias do nível nominal. Né? Depois a gente vai para as medidas próprias, né, para o nível ordinal. E, finalmente, aquelas que são próprias dos dois níveis seguintes, intervalar e de razão. Tá? Uma medida resumo para um nível de mensuração é uma medida resumo que pode ser obtida para um nível de mensuração mais complexo, ou seja, aquilo que a gente vai encontrar como uma medida própria do nível nominal, a gente vai poder medir desse mesmo jeito quando as variáveis forem ordinais e quando as variáveis forem numéricas, ou seja, do nível intervalar e nível de razão. Ou seja, o que eu faço no nível nominal, eu posso fazer nos níveis seguintes, né, mais complexos. O inverso não é aplicável, ou seja, não se pode, né, obter uma medida
resumo própria de um nível de mensuração para dados de uma variável de um nível de mensuração menos complexo. Ou seja, o que eu for fazer com uma variável ordinal, eu não posso aplicar numa variável nominal, né, nos dados de uma variável nominal. Mas o inverso eu posso, ou seja, tudo que eu puder fazer para a variável nominal, eu vou poder fazer para a ordinal e para as outras variáveis, que são as variáveis numéricas, basicamente. Tá? A gente tem uma exceção aí nos dois níveis de mensuração seguintes, que é o nível intervalar e o mais complexo, que é o nível de razão, mas como as variáveis, todas elas são números, né, a gente então não faz essa distinção, né, como se fossem agora três grandes níveis, né, olhados pela tipologia da variável, né, com a variável nominal, a variável ordinal e as variáveis numéricas, sejam discretas ou contínuas, ok? Bem, então, a estratégia, né, que nós vamos utilizar para apresentar as medidas, resumo, é a definição da estatística ou do parâmetro para uma variável de um nível de mensuração e, em seguida, a forma que a gente pode obter essa mesma medida, resumo, né, para variáveis que sejam próprias dos outros níveis mais complexos, né? Ou seja, eu vou fazer uma medida para o nível nominal e aí vou pegar uma variável do nível ordinal e vou também aplicar essa medida numa ordinal, já que ela, se eu posso fazer numa nominal, quer dizer, no nível de uma categoria sem ordem nenhuma, eu posso fazer no outro nível também mais complexo, de uma categoria, mas agora com ordem, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, dessa forma, né, uma medida resumo para uma variável nominal será aplicada para as variáveis do nível ordinal, intervalar e de razão. Afinal, os valores de todas elas, né, apresentam, né, todas essas variáveis apresentam uma função de categorizar, né, no ato de mensuração, de mensurar. Ok? Bem, então agora eu vou dar a interrompida no vídeo, né, e depois vou apresentar o segmento seguinte, já com as medidas resumo para o nível nominal, ok? Então vou dar uma encerrada aqui e continuo em seguida.